partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Blogueiro maranhense morre afogado durante travessia de riacho em Brasília. Adolescente de 16 anos é violentada e morta no interior do Maranhão. Jovem de 13 anos é vítima de disparo acidental em Humberto de Campos. Falta de manutenção provoca transtornos e riscos de acidentes na MA 270. Ondas de até 2,5 metros são esperadas em Ilha, no interior do estado. Novos secretários de estado tomam posse nesta segunda-feira. E o Sampaio perde para o MAC e se complica no Campeonato Maranhense. Está no ar o Jornal Central dessa segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Boa parte do estado do Maranhão continua sob alerta para a ocorrência de um fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas horas. Isso significa que pode chover a qualquer momento. Na capital maranhense, São Luís, tem previsão de chuva durante todo o dia, com máxima de 30 graus. Chove também nas cidades de Imperatriz, Duque Bacelar, Esperantinópolis, Estreito e em Fernando Falcão. Nestas cidades, a temperatura máxima varia entre os 30 e 33 graus. Para amanhã, terça-feira, chove a qualquer hora no oeste e norte do Maranhão. O Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil emitiu alerta de ressaca prevista para ocorrer entre a noite desse domingo e a noite dessa terça-feira no município de Humberto de Campos. De acordo com a Marinha, são esperadas ondas de até 2,5 metros na Ilha de Santana. E morreu na tarde desse domingo o blogueiro Robert Lobato. Ele tentava atravessar um riacho quando se afogou. Os detalhes com o André Marques. Morreu na tarde desse domingo o blogueiro maranhense Robert Lobato. Ele estava em Brasília e trabalhava com o senador Roberto Rocha. Robert morreu afogado ao tentar atravessar a nado um riacho no núcleo rural Chifrudo, em Santa Maria, no Distrito Federal. No momento do acidente, ele estava na companhia de amigos. Os colegas acionaram o socorro e os bombeiros militares tentaram reanimar a vítima, que não resistiu. O óbito foi constatado no local pelo médico do resgate aéreo do Corpo de Bombeiros. Na manhã desse domingo, como de costume, ele deixou uma mensagem de bom dia aos seus seguidores no Twitter. Depois disso, a última interação dele na rede social ocorreu por volta das 11 horas. Robert Lobato iniciou na blogosfera em 2008. Graduado em administração, ele assinava o blog do Robert Lobato, com conteúdo voltado para política e tendências. Central de Notícias de São Luís, André Marques. Plantão policial. Na cidade de Morros, distante a 45 quilômetros de São Luís, o corpo de uma adolescente identificada como Maria Francisca Dutra Diniz, de 17 anos, foi encontrado na manhã desse domingo em um terreno baldio. De acordo com a polícia, o corpo foi encontrado pelo namorado dela com sinais de violência sexual. A polícia iniciou as investigações do caso, mas até o momento ninguém foi preso. No município de Humberto de Campos, uma também adolescente identificada como Raíssa dos Santos, de 13 anos, morreu após um suposto disparo acidental de arma de fogo na tarde desse domingo. De acordo com a família da vítima, a adolescente estava na companhia de outro adolescente que manuseava a espingarda bate-bucha e acabou disparando contra a Raíssa. O disparo atingiu a região da cabeça dela, que ainda foi socorrida e encaminhada para Barreirinhas, mas não resistiu e acabou morrendo. Um caminhão roubado com placas da Bahia foi resgatado durante uma operação no Maranhão. Repórter Eduardo Júlio. O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público do Maranhão e o Departamento de Combate à Corrupção da Polícia Civil resgataram na manhã desta sexta-feira, 22 de fevereiro, um caminhão roubado com placa da Bahia que estava sendo utilizado por uma organização criminosa para furto de carga
cargas de combustível e fertilizantes no Maranhão. O caminhão foi localizado em uma fábrica de artefatos cerâmicos na BR-135, na entrada de São Luís. A agência Rádio Web de São Luís, Eduardo Júlio. No município de Passo do Lumiar, a polícia prendeu no último sábado Luiz Roberto Martins, conhecido como Robertinho, que, segundo a polícia, é chefe de tráfico de drogas e uma das principais lideranças de uma facção criminosa com atuação na ilha de São Luís, conhecida como Bonde dos 40. Luiz Roberto estava foragido desde outubro do ano passado, quando foi beneficiado pelo indulto do Dia das Crianças e não retornou para a penitenciária regional de São Luís. No próximo bloco, regulamentação de serviços de transporte por aplicativo como Uber pode ser votado hoje em São Luís. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política. 2 anos após o início das discussões sobre a regulamentação do transporte individual de passageiros por meio de aplicativos como Uber, na Câmara Municipal de São Luís, o projeto de lei de autoria do vereador Paulo Vitor, do PTC, que regulamenta o serviço no município, será colocado para votação na pauta da sessão plenária nesta segunda-feira. O projeto está de acordo com a lei federal que determina a regulamentação do serviço pelas prefeituras. Desde o início da tramitação, ao todo foram apresentadas 7 emendas pelos vereadores. O governador Flávio Dino deu posse a 12 novos secretários de Estado e a 3 novos presidentes de órgãos estaduais. A cerimônia aconteceu na manhã desta segunda-feira no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, aqui em São Luís. E quem acompanhou de perto a posse foi o nosso repórter Adilson Souza. A reportagem fala agora do Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, onde o governador Flávio Dino deu posse aos novos secretários da gestão do segundo mandato. São eles: Casa Civil, o deputado Marcelo Tavares; Secretaria da Mulher, a deputada estadual Ana do Gás; Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Rubens Pereira Júnior, deputado federal, licenciado; Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, Fabiana Vilar Rodrigues, ela que é advogada; Secretária de Comunicação Social e Assuntos Políticos, Rodrigo Lago; Secretaria de Desenvolvimento Social, Márcio Neiser, deputado estadual e secretário da Agricultura, Pecuária e Pesca; Secretaria de Esporte e Lazer, Rogério Cafeteira, ex-deputado estadual; Secretaria de Gestão e Patrimônio e Assistência dos Servidores, Flávia Alexandrina; Secretaria de Turismo, Antônio José Bittencourt Albuquerque Júnior, ex-secretário de Governo da Prefeitura de Caxias; Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Naturais, Rafael Carvalho Ribeiro, engenheiro ambiental; Secretaria de Trabalho e Economia Solidária, Gilbert Frank; Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, Fabiola Everto Mesquita, engenheiro agrônoma, Companhia Maranhense de Gás, Euclides Macedo, ex-deputado federal; Empresa Maranhense de Recursos Humanos, Maicon Murilo Pinheiro. Os demais secretários são mantidos no cargo como Carlos Lula, secretário estadual da Saúde; Felipe Camarão, secretário estadual da Educação; Cleiton Noleto, secretário estadual de Infraestrutura; Marcelo Ribeiro, secretário estadual da Fazenda; e Laurence Melo, presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana. São essas informações sobre a posse dos novos secretários da gestão do governador Flávio Dino 2019 e 2022. Adilson Souza para o Jornal Central. A falta de manutenção tem provocado transtornos e riscos de acidentes na MA 270 entre as cidades de Sucupira do Norte e Mirador. Confira na reportagem de Maritônio Dantas. A falta de manutenção no período chuvoso deixa esburacada partes da MA 270, trecho de 25 quilômetros entre as cidades de Sucupira do Norte e Mirador. A estrada quase não possui acostamento. O caminhão tem que
que invadir a contramão para se desviar dos buracos. Os motoristas trafegam por fora da pista para não cair nos buracos, que ficam logo em uma curva, onde já ocorreram vários acidentes. A gente tem que sair da nossa mão para desviar dos buracos. A nossa estrada aqui, que é uma estrada de muita valia para os municípios de Sucupira do Norte e de Mirador, está precisando de uns ajustes, porque tem muito buraco esse já causaram acidentes. A vegetação já invadiu o acostamento e está tomando conta da pista. O risco de acidente com animais ou pedestres é muito grande, devido à falta de visibilidade dos condutores. Central de Notícias de Sucupira do Norte, Maritônio Dantas. Uma ação está pedindo a imediata retirada de redutores de velocidade irregulares em São Luís. Repórter Rodrigo Freitas. A aplicação de taxas e taxões transversalmente nas ruas e avenidas de São Luís como redutores de velocidade está sendo questionada pelo Ministério Público do Maranhão. A ação civil pública foi proposta pela 2ª Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural de São Luís contra o município em 5 de fevereiro. O Ministério Público do Maranhão pede que a retirada dos equipamentos seja determinada em liminar, com prazo máximo de 60 dias. Em caso de descumprimento da decisão, foi pedida a aplicação de multa diária de R$100 mil. A utilização de taxas e taxões contraria as resoluções número 336 de 2009 e 600 de 2016 do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro também proíbe, em seu artigo 94, a utilização desse tipo de equipamento como redutor de velocidade. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Rodrigo Freitas. Confira em instantes. Vai passar o carnaval na Baixada Maranhense? Acompanhe as dicas para não se atrasar ou perder a viagem. Estamos apresentando Jornal Central. Nesses 4 anos, o governo trabalhou junto com a população e mudou para melhor a vida de cada maranhense. Mais policiais este ano, chegando a 15 mil, a maior tropa da história. Inauguramos Chapadinha e agora já são 10 hospitais novos. Tem ainda o Uninar e a Clínica Odontológica Sorrir em São Luís. Uma escola digna construiu e reconstruiu mais de 800 escolas municipais e estaduais. E agora, com o IEMA e os Centros Educamais, são mais de 50 escolas em tempo integral. O Bolsa Escola investiu mais de R$130 milhões para estudantes comprarem material escolar. O Mais Asfalto pavimentou mais de 3 mil quilômetros de ruas e avenidas. Tem mais lazer com os parques ambientais em São Luís, Balsas, Codó e a Beira Rio em Imperatriz. E juntos, vamos continuar avançando. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública. Operadoras de ferry-boat estiveram reunidas na última sexta-feira com diversos órgãos para traçar estratégias de atendimento durante o período de festas carnavalescas nos terminais de ferry-boat da Ponta da Espera e do Cujupe. O plano incluiu o combate à superlotação de veículos, ônibus e vans, o reforço policial, a orientação de tráfego, blitz de educação no trânsito e de saúde, além da distribuição de material informativo e redirecionamento de fluxo dentro dos terminais. Os horários das viagens estão disponíveis no site www.emap.ma.gov.br. Os terminais orientam ainda para a compra de bilhetes com antecedência e chegar cedo no embarque para evitar atrasos. A situação da barragem de Pinheiro ainda é preocupante. Mais de 100 famílias ficaram desabrigadas. Confira na matéria de Dalciana Castro. No último dia 11 de fevereiro, o cabo de uma das comportas da barragem do rio Pericumã, em Pinheiro, interior do Maranhão, se rompeu e alagou os bairros mais baixos do município. Mais de 200 famílias foram atingidas e 100 ficaram desabrigadas. A situação é tão alarmante que os moradores das redondezas
é que fazem o serviço de abrir e fechar as comportas da barragem. A estrutura foi corroída pela oxidação ao longo do tempo, jamais recebeu qualquer reforma ou mesmo manutenção adequada. O Ministério Público do Maranhão instaurou um inquérito civil para acompanhar a situação da barragem existente no Rio Pericumã. De acordo com o promotor de justiça, Frederico Bianchini Joviano dos Santos, o objetivo é apurar os danos socioambientais e as responsabilidades pelos problemas recentes na barragem. A situação ainda é preocupante. Decidimos instaurar esse inquérito civil público. Nós queremos resolver o problema de maneira definitiva e também verificar quem são os responsáveis para que respondam pelos prejuízos causados a essa população. Uma das primeiras medidas tomadas foi o agendamento de uma reunião com a Prefeitura e outros órgãos envolvidos, como Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual. A reunião foi realizada no município de Pinheiro na última quinta-feira. A promotora de justiça Laura Amélia Barbosa participou da reunião e falou sobre as providências que deverão ser adotadas. Nós fizemos encaminhamentos. A Secretaria de Assistência Social foi concedido um prazo de 30 dias para que informe por escrito as medidas, minuciosamente as medidas que foram tomadas, a questão de prejuízos também. A barragem do Rio Pericumã, em Pinheiro, foi inaugurada na década de 80 pelo extinto Departamento Nacional de Obras contra a Seca, DENOS. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana Castro. Workshop debate oportunidades do mercado de energia renovável no Maranhão. Jalber Pereira. Com o tema redução de custos nas empresas por meio de energia renovável e acesso ao mercado livre, o workshop reuniu profissionais de várias áreas em São Luís. O evento contou com a presença do coordenador de Núcleo de Estudos Econômicos Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda, Jomar Fernandes, que falou sobre tributação, do diretor da Monex Geração, Luiz Gustavo Poli, e da diretora-presidente da Associação Brasileira de Companhia de Energia Elétrica, Alexei Vivian, e os sócios da Garim Investimentos, Júlio Favarim e Ricardo Geoffroy, além do secretário de Estado da Indústria e Comércio do Maranhão, Simplício Araújo. O Maranhão apresenta potencial e condições favoráveis para a produção de energia renováveis, com ventos favoráveis e boa irradiação solar. De São Luís, Jalber Pereira. Contas de luz continuarão com bandeira tarifária verde em março. Sayonara Moreno. Mesmo com poucas chuvas em janeiro em todo o Brasil, o nível de produção de energia hidrelétrica continua alto e, por isso, a bandeira tarifária do mês de março vai permanecer verde. A confirmação é da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. O sistema de bandeiras tarifárias indica o custo real da energia gerada, avisando aos consumidores quando ela fica mais cara ou mais barata, como vai ser em março. Se for vermelha, o custo é mais alto. A bandeira verde se mantém em vigor desde dezembro de 2018, mas isso não significa que agora vale desperdiçar energia. Apesar de mais barata, continua gerando custos e quanto mais se economiza, mais protege o meio ambiente e o bolso. As recomendações da ANEEL para reduzir o consumo de energia elétrica são simples, mas fazem toda a diferença na conta de luz. Tomar banhos menos demorados, escolher a temperatura morna nos chuveiros durante o verão, jamais colocar alimentos quentes dentro da geladeira, manter lâmpadas apagadas em cômodos sem uso, passar roupas de uma vez, acumulando o máximo possível, e retirar os aparelhos eletrônicos das tomadas caso não estejam em uso. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. No próximo bloco, árbitros são afastados após gols anulados e muita polêmica no Campeonato Maranhense. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Loterias.
Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena do último concurso 2127, sorteado no sábado. E o prêmio acumulou em 43 milhões de reais. Os números sorteados foram 1, 7, 28, 30, 44 e 46. Os sorteios da Mega Sena são realizados 2 vezes por semana, às quartas e aos sábados. A aposta mínima da Mega Sena custa R$ 3,50. Encerrou ontem o último fim de semana de pré-carnaval em São Luís. Os foliões aprovaram as festas de rua, marcada pela segurança e reverência dos blocos. Repórter Adilson Souza. Os brincantes animados lotaram o Largo do Caroçudo durante a última noite que antecede o Carnaval de 2019. A maior festa popular do país em São Luís tem a irreverência da batida cadenciada dos tambores e tamborins, com muito colorido espalhado pela cidade. A programação deste domingo no corredor mais movimentado da capital, durante a época do Carnaval, o Largo do Caroçudo contou com uma programação diferente. Entre as atrações, o bloco Os Gladiadores e a dança Afro-Abibimã. Vários pontos de concentração fizeram a animação de quem foi se divertir no último domingo antes do Carnaval. Entre os foliões estava a adolescente Naime Cidreira, que foi a primeira vez se divertir no Largo do Caroçudo acompanhado da mãe. E ela disse que gostou muito. Sim, eu gostei de ver a organização e toda a animação nos pontos de concentração, principalmente com a presença da segurança reforçada da Polícia Militar. Além da dança Afro-Abibimã e os gladiadores, se apresentaram o Grupo Magia, Grupo Namoral, Samba da Feirinha, Grupo Apoteose, Escola de Samba Unidos de Fátima e o Grupo Grovae. A Secretaria de Cultura do Estado organizou uma programação festiva em vários pontos do centro histórico da capital durante o mês de março, entre eles a Praça Nauro Machado e a Avenida Beira-Mar. De São Luís, Adilson Souza. Esporte. O Sampaio perdeu para o MAC e se complicou no Campeonato Maranhense. A partida foi marcada por polêmicas. Os detalhes com o repórter Jalber Pereira. A partida entre Sampaio Correia e Maranhão Atlético Clube, válido pela 6ª rodada do Campeonato Maranhense, que aconteceu na tarde deste sábado no estádio Castelão, em São Luís, foi marcado por muitas polêmicas. A bandeirinha Adriana Cristina Santos conseguiu aparecer mais que os verdadeiros autores do espetáculo, quando a mesma invalidou 3 gols na partida, sendo 2 do Sampaio e 1 do MAC. Discussões à parte, o MAC venceu por 1-0. O gol foi marcado pelo atacante Marciano aos 44 minutos do primeiro tempo. Para o zagueiro Odair Lucas, o Sampaio não vive um bom momento, mas pode ter sido prejudicado pelo erro de arbitragem. É um momento difícil, um momento cauteloso. Infelizmente as bolas não estão entrando. Hoje a gente teve gols, infelizmente anulados, não sei se de forma correta ou não, mas tivemos gols, no meu ponto de vista, legítimo. Infelizmente a gente sabe como é que é o futebol, acabamos pecando individualmente, mas a gente sabe como é o futebol erra um, erra todo mundo, ganha um, ganha todo mundo. Como eu disse, é se fechar, se blindar, que só a gente pode tirar o Sampaio dessa situação. Com o resultado dessa partida e também da rodada, o MAC foi a 9 pontos ganhos e assumiu a vice-liderança. Já o Sampaio permaneceu com 7 pontos na 4ª colocação e, para se classificar para as semifinais da competição, terá que vencer o Santa Quitéria na próxima quinta-feira, em São Mateus, e ainda vencer o Pinheiro na última rodada, lá na Princesa da Baixada, data ainda a ser definida pela FMF. Já o MAC terá apenas mais uma partida, um clássico, contra a equipe do Motoclube. A data ainda dessa partida ainda não foi marcada. De São Luís, com informações do esporte, Jalber Pereira, Central de Notícias. A Comissão Estadual de Arbitragem do Maranhão anunciou o afastamento de um árbitro e de 3 assistentes após os jogos do último sábado pelo Campeonato Maranhense. O árbitro Ranilton Oliveira e a assistente Adriana Oliveira, que atuaram no clássico Samará, além do auxiliar Antônio Adriano, que estava no jogo Cordino versus Moto, e Rafael Max, que estava no jogo São José e Pinheiro, foram afastados. Todos os lances serão analisados pela comissão, mas os profissionais estão suspensos temporariamente. Após a análise e os lances que forem considerados corretos, os profissionais responsáveis pelos jogos retornarão normalmente às escalas de arbitragem.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Fale diretamente conosco pelo WhatsApp 989-8305-1572. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias nas redes sociais, no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. A técnica do Jornal Central é de Jame Chaves e hoje a apresentação foi de Tereza Cristina. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Até lá. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.